Entre os primeiros capítulos da Bíblia, existe uma sequência de nomes que representam o início do povo de Israel. Geração após geração, a história avança. Pais geram filhos. Famílias crescem. A linhagem que, séculos depois, seria a base do povo de Israel, começa a tomar forma. Mas, no meio dessa construção silenciosa da história, um nome se destaca entre os personagens bíblicos. Não por conquistas registradas, não por reinos fundados, não por discursos preservados, apenas por uma frase. Ele andou com Deus. O que significa isso? Por que esse detalhe foi preservado? E por que, entre tantos nomes antigos, esse continua sendo lembrado? Hoje, na série Personagens e Histórias da Bíblia, vamos explorar a história de Enoque, o homem cuja caminhada se tornou seu legado. Para compreender esse personagem bíblico silencioso que se chama Enoque, é preciso voltar aos primeiros registros da Bíblia, ou seja, aos capítulos iniciais de Gênesis, que não apresentam reis nem impérios, mas sim famílias, onde cada nome representa continuidade. Cada geração carrega a promessa da próxima. É assim que a história vai sendo escrita. Dentro dessa sucessão está a linhagem de Sete, a linhagem que, séculos mais tarde, daria origem ao povo que conhecemos como Israel. Entre Adão e Noé, 10 gerações são registradas. Enoque é a sétima, filho de Jared, pai de Matusalém, bisavô de Noé. Ele viveu em um mundo anterior ao dilúvio, um período que a própria Escritura descreve como de crescimento humano e, ao mesmo tempo, de tensão moral crescente. Seu nome, no hebraico original, é Hanok, derivado da raiz Ashinekah, que significa dedicar, consagrar, inaugurar, introduzir em um caminho. Não é apenas um nome próprio. Podemos identificar aqui um conceito, alguém introduzido em um propósito, alguém iniciado em um caminho. E é justamente isso que o texto bíblico destaca sobre ele. Não suas conquistas, não suas obras, mas a sua caminhada. E aqui surge uma pergunta inevitável. Se o seu próprio nome carrega a ideia de dedicação, consagração e permanência no caminho, será que o segredo para andar com Deus, ou seja, estar em comunhão com Ele, começa exatamente aí? Dedicar-se. Consagrar-se, permanecer no caminho de Deus. Enoque andou com Deus, mas talvez, antes de andar, ele tenha tomado a decisão mais importante da sua vida e mostrado o quão assertiva foi essa decisão às próximas gerações que o seguiram. Ele escolheu o caminho de Deus. Vamos nos aprofundar nos textos encontrados em Gênesis, que nos falam sobre esse personagem pouco conhecido, mas com uma grande experiência. Enoque. Em Gênesis 5:18 lemos: E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Em Gênesis 5:21 nos diz: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Ou seja, ele cresce, forma uma família e continua a sua linhagem. Mas então, algo muda no tom do texto. Em Gênesis 5:22 nos diz: E andou Enoque com Deus, e viveu, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Aqui está o ponto central e crucial, que precisamos entender. No hebraico, o verbo andar utilizado é hitalek, da raiz halak. Não descreve um passo isolado, indica condução contínua, caminhar repetidamente, viver de forma alinhada, mover-se em relação a alguém. O texto não diz que ele teve uma experiência extraordinária. Diz que ele viveu 300 anos, andando. Isso sugere constância. Não intensidade momentânea, movida pelo cansaço, desafios ou interesses humanos, mas permanência no caminho que escolheu trilhar, vivendo de forma alinhada aos valores de Deus. E então o texto acrescenta, em Gênesis 5:23, e foram todos os dias de Enoque 365 anos.
365. Um ciclo de vida completo. Como se a narrativa registrasse, silenciosamente, a plenitude do que ele alcançou. Mas o momento mais decisivo ainda está por vir. Em Gênesis 5:24 nos diz: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. A frase se repete: andou com Deus. Na literatura hebraica, repetição é ênfase. Se o texto repete, é porque deseja fixar o olhar, chamar nossa atenção. O que definiu Enoque não foi sua idade, seus feitos registrados ou sua descendência. Foi a sua caminhada. O verbo tomou, no hebraico lakat, indica ação direta. Não é desaparecimento acidental, é iniciativa divina. O texto em Gênesis não explica como, não descreve o momento, apenas afirma: ele andou e foi tomado. E então a pergunta volta, agora com mais clareza. Se andar com Deus é conduzir a vida continuamente em alinhamento, como isso se traduz em uma geração sem lei, sem templo, sem sistema religioso? O que havia na caminhada de Enoque que o diferenciava? Séculos se passaram, a história avançou, impérios surgiram, Israel foi formado, a lei foi entregue, os profetas falaram, mas o nome de Enoque não desapareceu. Ele reaparece no Novo Testamento, não em uma genealogia, mas em um capítulo dedicado àqueles cuja vida foi marcada pela fé. Hebreus 11:5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Agora o quadro se completa. Gênesis registra a caminhada. Hebreus revela o testemunho. Ele foi trasladado, não viu a morte, alcançou o testemunho, mas antes da sua trasladação, agradou a Deus. E o que Gênesis havia dito? Que ele andou com Deus. Enoque não foi lembrado por conquistas militares, liderança política ou monumentos construídos. Foi lembrado por algo maior, algo que precisamos renovar todos os dias, que é a fé. Ele viveu antes da lei, antes do templo, antes de qualquer sistema religioso estruturado e, ainda assim, sua vida foi considerada de fé. Talvez porque andar com Deus nunca tenha sido sobre estruturas externas, mas sobre direção. Ele andou, ele agradou, ele foi tomado. E o seu nome atravessou milênios. A pergunta que abriu esta jornada retorna com mais força para cada um de nós. Enoque andou com Deus. Estamos apenas vivendo ou estamos escolhendo andar com Deus?